Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Emmanuel vai comentar na lição 85 do livro Vinha de Luz, substitutos. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades do serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor, poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas os reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Te lembra como é que é a vida aqui na Terra? Na vida na Terra, o que acontece? Durante o período nosso de infância, pré-adolescência e adolescência, a gente tem, normalmente, de regra, os nossos pais ou, excepcionalmente, temos aí os seus substitutos, avós, às vezes membros de instituições caridosas que cuidam, né, daqueles que ficaram órfãos. Nesse primeiro momento, a gente tem quem ajude a gente. A gente tem um substituto. Enquanto a gente não tem ainda capacidade de discernimento, ainda não tem maturidade para enfrentar aí as dificuldades da vida. Depois chega um momento em que a vida nos convida mesmo a que você pessoalmente comece a construir o seu destino. Então, a gente até entende, sim, né? A gente sabe que acontece muito isso, quando faz parte do gênero de prova da pessoa, que já seja encaminhado para um determinado emprego, mesmo sem ter o preparo adequado, isso pode até acontecer. Mas a verdade é que, de regra, nesse mundo, cada um vai buscar a sua área, vai começar a estudar aquilo que gosta, vai procurar a profissão que gosta. E aí a gente começa a andar com as próprias pernas, porém, ainda tem um monte de gente nesse planeta que ainda prefere buscar os mesmos substitutos que foram os pais, os tutores, os responsáveis nas outras atividades da vida, se eximindo de responsabilidade e se eximindo, acreditando assim, se eximir, né, dos problemas da vida. Porém, a gente vai lembrar que ninguém está aqui nesse mundo a passeio, nem de férias, a gente está aqui para aprendizado o tempo todo, e a gente vai percebendo que quanto mais aquela pessoa se dedica a aprender e fazer o máximo que ela puder, mais ela se torna uma pessoa independente, autônoma, e ao mesmo tempo cheia de recursos para estender para todos os que estão ao nosso lado. Ele começa a falar aqui para a gente sobre substitutos. Ele fala, tudo bem, o administrador distribui o serviço e responde até pela mordomia que lhe foi confiada. Aliás, aqui na Terra, né, curiosamente, os serviços que são mais intelectuais, eles são mais valorizados. Embora, né, eu às vezes fico questionando, né, falo, poxa, às vezes a pessoa é um excelente pedreiro, e quem ganha os louros são os engenheiros, ou então até mesmo o pedreiro não ganha aqui na Terra o que eu acredito que deveria ganhar. Os salários que deveriam ganhar, porque eles são capazes de fazer coisas que normalmente a gente não faz, saber a quantidade exata, qual é o material exato, né, para poder. Ele tem uma capacidade, mas aqui o trabalho intelectual, mais de gerência, de distribuição, costuma ser mais valorizado. E o que ele vem trazer para a gente? Gente, Jesus, ele quando veio aqui, ele para poder promover o nosso planeta, para poder fazer a diferença, trazer a boa nova, ou como dizem nossos companheiros de outras religiões,
para nos salvar, porque a gente estava aqui batendo cabeça sem saber o que fazer, sem uma orientação moral segura. Ele vem trazer, isso que é o caminho da salvação. Na verdade, ele vem jogar a boia para aquele que está se afogando, ele vem trazer o mapa para aquele que está perdido, ele vem trazer a luz para aquele que está no escuro. Ele podia ter contado com várias pessoas, ele não contou com essas pessoas, ele simplesmente ensinou essas pessoas. Ele elegeu 12 inicialmente, mas a gente sabe até pelas escrituras mesmo que esses 12 se multiplicaram e se transformaram em muitos discípulos. Né? Tem momentos que simbolicamente, né? Por exemplo, você pega lá o livro de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, ele fala 12 pessoas, já tendo o Judas Iscariote, que se suicidou, se enforcando, tendo sido substituído por mais um, mas 12 com mais 10 cada um, já eram 120. Você imagina, ele tinha muitas pessoas, mas ele veio para ensinar. A gente fica imaginando hoje, se Jesus estivesse aqui com a gente, ele seria aquele empresário que não ficaria de forma alguma dentro da sua sala, com o ar-condicionado ligado, né? E aquela figura que aparece, né, do cara com as pernas em cima da mesa, às vezes tomando os drinks, ou então fumando charuto. Jesus, a gente não consegue visualizar essa figura de modo algum quando a gente começa a ler as Escrituras. Jesus veio pessoalmente para fazer e incentivar em cada um dos discípulos, falar para a gente, para todos nós, né? Ele fala para a humanidade assim, ó, sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer, ainda mais, só depende de vocês. Caramba, então como é que eu faço? O caminho é esse, é bem-aventurança aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que são humildes. Quanto mais humilde, mais você vai ter recursos espirituais, que a maioria das pessoas não vê, as pessoas só estão vendo o lado material, né? Quanto mais você for misericordioso, não guardar mágoa, não guardar raiva, quanto mais você for pacífico, pacificador, vem dizendo lá, trazendo perdoar 70 vezes 7, aprender a amar até o próprio inimigo, transformar a sua vida num exemplo disso. Conforme você vai fazendo isso, você passa a ser um desses aí que ele fala, sois deuses, tudo que eu posso fazer, o que eu fiz, vocês fazem e até mais, só depende de vocês. E até mesmo sem o nosso merecimento, a gente presenciar algumas curas às vezes, curas por conta do contato que a gente está tendo, por conta de conversa amiga, por conta de até mesmo imposição de mão de maneira energética, fluídica, né, que a gente vê acontecendo em todas as religiões. Ou vocês acreditam que quando o pastor e o padre nas outras religiões, que eles estendem a mão dessa maneira e fazem a oração, dali não está saindo virtude, como diz no Evangelho, né, quando Jesus foi tocado e falou, opa, quem foi que me tocou? De mim saiu virtude. Naquele momento ali, da fé daquelas pessoas, está saindo muitas curas. Se a gente pudesse ver o mundo espiritual, estaria vendo muitos espíritos operando mesmo, médicos mesmo. A pessoa está ali em posição de oração e o seu corpo, o seu estômago, o que está doente está sendo operado naquele momento, aproveitando esse momento de fé e aproveitando a energia das pessoas que estão ali no local. Então o que fica para a gente aqui, né? Jesus dispunha de uma legião de emissários, né? Mas ele vem dizer, ó, ele veio pessoalmente, ele não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade dos seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. A gente é muito claro isso, até no momento que Jesus foi preso e todo mundo naturalmente, não vai que nenhuma censura, porque se eu tivesse naquele momento lá, eu também ia tentar salvar minha vida. Todo mundo naturalmente correu. E quem ficasse ia morrer. A gente fica pensando assim, às vezes, né? Eu leio, Pedro negou Jesus por 3 vezes e correu. Se ele não negasse, ele ia para a cruz também, ele morria também. Ele negou e depois começou a Casa do Caminho, que é a origem de todo o movimento cristão que a gente tem hoje no mundo todo. Então, quer dizer, antes da gente questionar e julgar, a gente tem que pensar, ele estava salvando a vida dele, né? E somente as mulheres, né, pelo relato, né, e um garoto, que era o João, o evangelista. Estava Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João do lado dele no momento supremo. Todo mundo correu. Quer dizer, Jesus ficou sozinho mesmo. Ele veio sozinho, fez a missão dele, ensinou a muita gente, deixou o seu legado aí através da história e continua esperando, contando
com cada um de nós para fazermos a nossa parte agora. Fica aí a mensagem para cada um de nós, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.